Oi, gente. Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, sócia aqui do Campus Tomás, advogado, sou sócia da área de propriedade intelectual, tecnologia, contratos. E, para quem não sabe, que para quem é a primeira vez, eu já há algum tempo faço aqui o nosso CTcast, no qual eu convido mulheres inspiradoras, ou empreendedoras, ou que trabalham no setor de tecnologia, ou, quando eu dou muita sorte, como é o caso de hoje, as duas coisas, que é o caso da minha convidada, da Mari. Eu vou pedir para ela já se apresentar e, enfim, espero que vocês gostem, porque eu já tô aqui super animada, querendo saber tudo sobre a trajetória, sobre as perspectivas. Então, Mari, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho aí do seu background, contar pra gente como que você virou essa empreendedora na área de tecnologia. Legal. Obrigada. Bom, primeiro, obrigada, Ju, por estar me recebendo aqui. Também tô super animada pro nosso bate-papo. É sempre muito gostoso encontrar, né? Quando mulheres disruptivas se encontram, né? Ainda mais nesse mercado nosso de tecnologia, que ainda tem tão pouca diversidade. Bom, sou a Mari, sou fundadora hoje, uma das fundadoras da Lerian, que é uma empresa de infraestrutura tecnológica para serviços financeiros. Não é minha primeira jornada enquanto empreendedora, Ju, então, né, eu fui fundadora da Bankly, que é uma plataforma de Banking as a Service, que depois foi vendida para o Banco BV. E, né, depois da Bankly, acabei fundando a Lerian junto com o Fred Amaral, que é meu sócio, que também era fundador de Banking as a Service. Então, até ano passado éramos concorrentes, viu, Ju? Então, super história engraçada, né? Mas a gente sabia que o mercado ele ainda era muito carente, principalmente de provedores nacionais de infraestrutura tecnológica, né? A gente vê muito player de mercado, principalmente, né, para as camadas mais de experiência, né, para apps, para internet banking. Mas quando a gente fala lá de infraestrutura... Nossa, é difícil, viu? Mais difícil, né? Então, bem difícil. Tinha uma dor no mercado muito forte de, poxa, ou eu tenho um provedor que é nacional, que é mais antigo, ou eu olho para fora e trago alguém que não necessariamente entende o que é um Pix, o que é um boleto, né? Como é que funciona o nosso sistema financeiro, que é com regras tão específicas, né? Sim, verdade. E aí, enfim, somos totalmente novos entrantes, né? Nosso concorrente mais jovem de mercado tem 10 anos de mercado, então a Lerian é challenger nesse mercado. E viemos aí para entregar infraestrutura de uma forma diferente. Ai, que legal! Adorei! Enfim, então vou começar do começo. Você fez o que de faculdade? Como que, enfim, você começou a mexer com tecnologia? Legal. Eu não tenho formação em tecnologia, eu sou uma grande curiosa, Ju, de tecnologia, mas, bom, eu fiz economia, sou economista de formação, fiz MBA em negócios internacionais, depois um MBA executivo na UFRJ, e foi mais ou menos, mas sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de serviços financeiros, mas comecei minha carreira de fato na área de óleo e gás. Petróleo e depois energia renovável. Nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Nada a ver, mas também um ambiente mais masculino, né? Mais masculino, mais regulado, né? Verdade, que também regulado. Demora um pouco para disruptar, enfim. E aí, enfim, posso contar? Sim, conta tudo. Eu quero saber tudo, de como que você chegou até aqui. Boa. E aí foi mais ou menos em final de 2015, 2016, que poxa, eu tava adorando esse mercado, né? Tava tudo indo muito bem. Eu tava trabalhando numa empresa que estava muito próxima da regulação de energia renovável no Brasil e era pioneira em energia renovável no Brasil. Então, eu sempre gostei, né, dessa máxima de como que a gente quebra paradigmas já existentes no mercado, né? Como é que eu mudo o status quo, como é que eu mudo a regulação, como é que eu disrupto o mercado, mas sempre, né, de fato, mantendo governança, mantendo, né, uma determinada linha. Que é um desafio, né? Que é um super desafio, né, Ju? E acho que muitas vezes a gente só consegue fazer isso com apoios de outras partes, né? Com o próprio apoio do regulador, como é o caso de serviços financeiros, enfim, de outros agentes de mercado.
E aí em 2018, mais ou menos, um grande amigo meu que trabalhava na Stone ligou pra mim e falou: Mari, a gente tá aqui lançando nossa área de banking, né? A Stone era extremamente focada em adquirência, não tinha outros produtos como tem hoje, né? Crédito e banking. E a gente tá precisando de gente com perfil empreendedor, disruptivo no mercado para tocar essa área. Eu falei, bom, não entendo nada de serviços financeiros. Perguntar como é que faz uma TED hoje, eu não faço nem ideia. Na época não tinha Pix ainda, não existia o Pix. Mas topei o desafio, porque eu achava que era uma empresa que já tinha esse histórico de disrupção de mercado, de abrir mercado, né? De ser ali, quebrar um duopólio que existia na época das adquirentes. Achei a tese muito legal e aí foi ali que, de fato, Você foi pra essa parte do serviço financeiro. Fui pra essa parte de serviços financeiros. E aí, Stone, você sabe, né? Cultura muito intensa. Obviamente que a gente tinha que estudar muito, aprender muito rápido pra catch up com não só o mercado, mas com quem tava lá dentro. Então foi lá que eu me apaixonei por serviços financeiros, por toda essa dinâmica do ecossistema. E por tantas possibilidades, né? Porque na época não existia Pix, né? A gente tinha uma arquitetura de produtos um pouco diferente. Ainda estava se começando a falar de Pix, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Então ainda tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para abrir, né? Bancos ainda, os grandes bancos com grande parte ali do share de mercado. Então ainda tinha muito por fazer e a gente via que já existia um apetite do regulador desde 2013 para também, né, para regular todo mundo, mudar esse cenário, né? E abrir espaço, né, para competição, para as novas fintechs, etc. Bom, na Stone eu acabei conhecendo um pessoal, né, de uma multinacional alemã que era a Mambu, que também é uma empresa de core bancário. E eles estavam querendo uma pessoa para abrir o mercado no Brasil, né? Então fui ser essa pessoa, saí da Stone, aceitei o desafio. De abrir essa empresa aqui no Brasil, que aí ela fazia mais a parte de tecnologia. Exatamente, muito semelhante ao escopo que a gente tem hoje na Leriana. E aí fiquei, né, um ano, acho que foi super legal, né, uma empresa com uma visão global super interessante. Eu acho que quando a gente está falando de payments, né, de serviços financeiros, a gente sempre tem uma visão muito regional, porque cada país tem sua regulação, cada país tem seu sistema de pagamentos, cada país tem sua lógica ali, né, em termos de licenças. E acho que estar numa empresa global de infraestrutura me fez conhecer também outros mercados, né? Então, eu passava muito tempo nos Estados Unidos, eu ia uma vez por mês para os Estados Unidos, ficava uma semana, 10 dias para ver mercado lá, América Latina, México, Colômbia, então... acho que foi um período de bastante... Nossa, você devia trabalhar muito. Muito. Aquela viagem, né? Todo mundo, ai, que glamour, viajando a trabalho, você tá cansada. Mas foi super interessante, acho que me deu uma abrangência, assim, né? Do que tá funcionando em qual lugar, por quê e o que tem lá fora que a gente ainda não tá fazendo com dentro, certeza né? você aprendeu bastante, né? Tanto que agora você resolveu entrar nesse mercado, entendi. Exatamente. E aí, como eu acho que eu já tava do lado que eu tô hoje, que era o lado do fornecedor, né, Ju? E enfim, 2019, no final de 2019, aí eu fui convidada a abrir a área de Banking as a Service dentro de uma empresa chamada Acesso Soluções de Pagamento. E aí eu acabei indo pro outro lado, pro lado do cliente, né? Do cliente de provedores de infraestrutura. E aí acho que eu tive a oportunidade de conhecer o que estava faltando daquele product market fit, né? Daqueles provedores que não conseguiam de forma alguma entrar no Brasil, que tinham muita dificuldade e sentia a dor de quem estava contratando os provedores nacionais. E aí foi, né, pra gente, em pouquíssimo tempo a gente lançou uma nova linha de negócios, então a Bankly, ela foi uma iniciativa de intraempreendedorismo dentro do grupo. Já tinha, né, operação rodando, acho que teve seus desafios, né, porque como é que você convence as pessoas a trabalharem para um projeto que ainda não gera receita, sendo que o que elas estão fazendo hoje é o que mantém a empresa de pé, né, então a gente era uma aposta lá dentro. Entendi. Era como se vocês fossem... Uma nova unidade de negócio. Uma nova unidade de negócio. Você começou como
investida, assim, dessa... Exato, exato. Exatamente. Era uma nova unidade lá dentro. A empresa, como um todo, né? Ela era uma emissora de cartão pré-pago. Ela sabia que ela precisava mudar o business dela, né? Porque as margens já estavam caindo, ela já vinha numa descendente de receita, mas ainda tinha aquela resistência pro novo, né? Então a gente falou, bom, já que ninguém tá acreditando, vamos fazer um MVP, né? Vamos de fato lançar um site com uma marca totalmente diferente, desatrelada à marca da empresa atual, para ver se cola, para ver se, né, tem acesso, se as pessoas realmente querem esse produto, etc. E foi o que a gente fez, né? Então, eu entrei na empresa em dezembro, e em dia 6 de janeiro a gente estava lançando o site, que era, né, um site assim, com o nome que a gente tinha criado de madrugada, uma marca que era Bentley, né, que acabou ficando depois, para ver se de fato, né, tinha interesse nesse serviço, e acabou acontecendo que sim, né? Então, sim. A gente tinha investidores muito fortes, né, dentro da empresa, e eles começaram a mandar o site para um amigo, outro mandou para outro, né? Começou a gerar awareness de mercado e perguntando: você se interessa por isso, né? Por ter uma plataforma de banking as a service te atendendo, te oferecendo conta, te oferecendo cartão, te oferecendo TED, né? E as empresas tinham grandes interesses, não só fintechs, mas empresas da economia tradicional que queriam acoplar ali serviços financeiros, né, a sua oferta atual. Tinha acabado de sair de uma palestra muito famosa de uma investidora da A16Z, na época, que ela falava que toda a empresa vai ser um banco em algum dia, né? E tal, que ficou super... Né? Então tinha acabado de sair aquilo, tava todo mundo falando sobre isso, e a gente resolveu testar o nosso modelo de negócio. Enfim, botamos o produto, então, né, gerando awareness, sabemos que tem demanda, a gente agora precisa de produto. Isso em 2019? Isso em 2019, de 2019 para 2020. Tá, pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia, Ju, exatamente. Vamos lançar o produto. Quando fomos lançar o produto, shutdown, né? Fechamos tudo, tivemos que, imagina, né, naquele calor da emoção de startup, todo mundo trabalhando junto, em sala fechada, desenhando o produto. Vocês estavam trabalhando juntos, não era? Porque às vezes acontece, né? De ser já remoto, né? De já ser remoto, assim, né? Porque até, por exemplo, tem uma outra amiga que também trabalha nesse mercado e tal, e quando ela começou antes da pandemia, já era muito separado, assim, o time todo de TI dela ficava numa cidade, o pessoal do comercial ficava mais em São Paulo, mas enfim, como as áreas estavam bem divididas, assim, por localidade, já tava tudo meio que remoto. Então impactou menos, assim, né? Mas vocês não, vocês estavam lá juntinhos. A gente tava juntinhos no escritório. De repente, fechou. E a gente não queria aceitar que fechou, né? Eu falava, não, gente, capaz, a gente vai voltar pro escritório. Eu falava, não, tá proibido, a gente tá correndo risco, né? Aquela insegurança pré-pandemia que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, né, Ju? E aí, bom, passou uma semana, passaram 2 semanas, a gente continuou fazendo o que estava fazendo. Felizmente, já era uma empresa de pagamentos em tecnologia, então, acho que diferente das empresas tradicionais, a gente já tinha os canais de comunicação, os computadores já estavam preparados, então era só botar o notebook debaixo do braço e vou pra casa. Sim, mais fácil. Né, mais fácil. E começamos a fazer reuniões online. O primeiro produto da Bentley, ele foi lançado no meio do caos da pandemia. O primeiro contrato que a gente fechou foi no meio do caos da pandemia, assim, né? Então, que produto que a gente ia vender? Então, né, virou o CTO na época da empresa, virou pra mim assim, o CTPO falou assim, Mari, a gente tem um produto pronto, que é TED, serve? Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou vender TED, né? Todo mundo, você tá louca, não vai vender TED, porque TED, né, todo mundo já vende, ninguém mais cobra TED, né? Pix ainda não tinha entrado. Pix entrou 1 ano depois, Ju. E a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado e começou a ver que empresas que tinham altas volumetrias, mas que não tinham contratos atrelados aos grandes bancos, né? Muitas vezes um contrato de crédito ou algum outro produto que gerasse receita para o banco sim, ele cobrava entre R$4 e R$9 a TED, né?
E a gente falou, bom, vamos botar um produto mais baixo, porque como a gente não tem aplicativo, é só tecnologia, é só um plug and play mesmo, é uma API, a gente pode comprar muito mais barato, né? E foi assim que a gente entrou no mercado. Assinamos o primeiro cliente. Eu sei que em 5 meses depois, a gente fez mais volume transacionado do que a empresa inteira tinha feito no ano inteiro anterior. Olha que loucura, com o TED. Com o TED, só com o TED. Só com o TED, ó. Monoproduto total, Ju. E aí foi a hora que os investidores olharam pra gente e falaram assim, não, realmente, esse produto tem uma capacidade de escala muito maior. Ele ainda não gera receita, ele vai demorar pra gerar break-even, mas ele, obviamente, ele escala muito mais rápido do que o que a gente tinha, né, anteriormente, que era um produto mais B2C, né, não era um produto B2B. E aí tomamos a decisão em 2020 de mudar toda a estratégia da empresa para Bankly, né? Vamos começar a matar os produtos. Ah, tá. Ela parou com o negócio de cartão pré-pago. Exatamente. Olha. Exatamente. A gente tinha umas 3 linhas de negócio. 2 delas já estavam com margem muito apertada, a gente sabia que ia ficar com margem negativa. E uma delas que era a linha B2B, a gente resolveu manter e absorver dentro da Bankly, né? Então, a empresa virou Bankly, né? Mas a gente acabou bebendo... Isso aqui é sucesso, gente. A gente acabou bebendo de uma... Então, exato, a gente tinha o bônus, né? Que era, já tô dentro de uma infraestrutura, eu não precisava captar capital, né? Porque eu já tava ali com uma estrutura pronta, eu já tinha C-levels, pessoas experientes junto com a gente. Não, isso é muito bom. Já tinha um nome de mercado, né? Então a empresa, apesar da marca ser distinta, a empresa já tava dentro do mercado, as pessoas já conheciam. Então a gente bebeu muito da fonte. Não, isso é muito bom. Assim, eu vou dar aqui um pouco até na minha experiência. Enfim, quando você começa qualquer negócio... Essa parte, né, de tirar do zero, colocar, montar todos os processinhos. E assim, gente, é desde da faxineira, passando pela, né, os processos de contratação do C-Level. É muita coisa que você tem que ver, né? Total. E aí você perde muito tempo. Aí, de fato, vocês ganharam aí bastante tempo com isso que já estava pronto, com essa infraestrutura. Tempo e senioridade, né, Ju? Sim, porque senioridade. Muitas vezes no início da empresa você não tem capacidade de contratar gente sênior, porque teu capital é short, né? É mais você, né? E a galera ali, né? Fazendo as coisas. Então a gente bebeu muito dessa fonte de acesso, ao mesmo tempo que tinha os seus desafios, que era de provar o produto. Teve uma questão cultural muito forte, né? Porque, de novo, as pessoas estavam resistentes, né? Elas achavam que elas iam elas iam perder seus empregos. Elas achavam que, se o produto não vingar, uma aposta que não deu certo. E aqui a gente tá safe, né? Mais ou menos, né? Mas ainda tava. Então, assim, foi uma experiência muito diferente da experiência que eu tô tendo agora, que é tirar isso que... Exatamente isso que você falou. Exatamente, Ju, que é tirar do 0 ao 1, né? Porque do 1 ao 100, eu acho que depois acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mas do 0 ao 1, como você bem comentou, é bem complexo, né? Que é estruturar, assim, ó, do zero, de fato, entrar um novo cliente, se abrir mercado, explicar pra fulano, ciclano, quem que é você, né, que não te conhece, não conhece, né, o produto e tal. Mas enfim, aí a gente cresceu, né, o Bankly cresceu bastante, a gente finalizou o ano, 3 anos depois, a gente já estava finalizando o ano com mais ou menos 80 milhões de receita bruta ano, né? Então foi um número super legal para uma empresa de 2 anos e meio, 3 anos. Sim. No meio da pandemia, com todos os desafios ali, né? De colocar o Pix de pé e tudo, né? E o mercado vinha sofrendo bastante, né? A gente teve... Era isso que eu ia falar. A gente teve uma diminuição muito grande de capital disponível, né, na economia durante os anos de 20, 21, 22, né? Meio que acabou a farra do VC, né? E os nossos... clientes, que eram as fintechs, elas eram movidas, né, totalmente VC-backed. Então, os nossos clientes tinham menos casos de uso, né? A gente viu menos clientes aparecerem durante esse tempo. Mas foi maravilhoso, né? Crescemos bastante, até que um dia a gente chamou a atenção de um dos maiores bancos, né, no Brasil, que é o Banco BV. Sim. O Banco BV ele já queria modernizar a sua parte de Banking as a Service, eu já tinha também a parte de Banking as a Service, queria modernizar, né, e
poxa, pesou assim, será que eu construo tudo do zero? Eu compro alguém que já tá com a tecnologia um pouco mais consolidada, tem uma carteira de clientes, né? E também consegue prover componentes, muitas vezes, para novas estratégias do banco. Sim. Né? Então, a gente já tinha toda uma esteira de Know Your Client, antifraude, né? De emissão de cartões, que muitas vezes o banco poderia beber dessa fonte. Em 2023, a gente, né, o Banco PV comprou a Bankley, né, tá ali, continuou com a marca até hoje, tá, né, crescendo bastante o sim, negócio. eu já ouvi falar bastante, Mas olha que legal. E você legal, lá né, do ver zero, o filhote ainda indo bem, né, em outra gestão agora, né, que inclusive é uma gestão que eu confio demais, Ju. Então eu sei que o filhote está em boas mãos ali, né? E numa casa mais estruturada, né? Com muito mais força, com muito mais, né, visão de longo prazo do que obviamente a gente tinha naquela época. Mas enfim, meu negócio sempre foi empreender. Então entendi, mas aí quando vocês venderam para BV, você já saiu automático ou você ainda ficou num período de transição? Eu fiquei um tempo. A parte financeira e como é que... Eu acho que assim, o grande desafio de toda empresa comprada é não sumir dentro da compradora, né? Não deixar o negócio morrer, né? E para isso a gente teve que, construir acho que um plano de várias camadas, né? Acho que a primeira camada é como é que eu gero sinergia financeira, né, pro BV. Porque uma coisa é quando você faz o deal, outra coisa é quando já tá lá dentro, né? Quando você tá lá dentro, aí que começa o negócio. Como é que a gente vai integrar sistema? Como é que a gente vai integrar pessoas? Como é que a gente vai integrar cultura, né? Sim. Porque se eu matasse a cultura da Bankley, que era uma cultura arrojada, né? Mas... acelerada. Acelerada, né? É mais startup, né? Mais agilizada, menos burocrática. Menos burocrática. Eu não ia perder, talvez, o grande valor que o BV viu, que era de gerar produtos rapidamente, né? De inovação rápida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha gaps, né? A gente era uma gestão de startup, então, poxa, tinha vários desafios em termos de risco, né? De gestão de risco, né? De liquidez, etc., que a gente precisava de ajuda do BV para nos ajudar a estruturar, né? Então, eu acho que essa parte da integração, ela foi muito legal, né? Porque integração de pessoas, né? Como é que eu aproveito melhor dos dois mundos? Integração de escopo, né? Como é que eu ganho escala com determinados serviços que o BV já faz há muitos anos, é fera e paga muito mais barato, né? Como é que eu bebo dessa fonte? E como é que o BV também bebe da fonte Bankley de inovação, né? Então, foi um ano estruturando essa nova controlada, né? Esse novo business plan para uma nova Bankley, né? Uma nova era em que a gente também absorvia o Banking as a Service do BV. Então, o Banking as a Service do BV acabou indo para debaixo da marca Bankley para a gente estruturar, de fato, essa nova empresa, né? Então, de novo, passou, né, por uma mudança super, super legal. E para mim foi uma escola muito interessante, muito legal, assim, né? Acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de navegar numa empresa tão grande, né? Mas mantendo a legitimidade da Bankley, né? Daquela startup. Então, acho que foi um desafio bem legal. Bem legal. Imagina. Daí me conta. Daí passou esse período de transição. E aí você falou, não, assim, agora vou empreender, vou trabalhar pra mim de novo. Já conhecia o seu sócio? Como foi isso? Então, essa história é bem boa, viu? Não, eu tô vendo, todas as suas histórias são boas. Na verdade, eu ainda tenho várias perguntas sobre as coisas que você fazia. Imagina, desculpa, eu tô achando super interessante, é mó legal. Ai, muito bom. Queria muito bom. Gente, eu acho tão difícil. Porque eu falo, né? Eu falo assim, tá bom, eu sou uma excelente advogada, eu juro que eu acho que eu sou, sabe? E eu consigo fazer todos os contratos e fazer tudo direitinho, regulação, beleza, eu consigo ver o 360 pra ver os problemas e tal. Mas, quando falo, assim, de tecnologia mesmo, eu sou uma negação. Então, eu fico muito impressionada, sabe? Que você, mesmo sendo economista e tal, peças, infraestrutura, conseguir vender essas infraestruturas, eu acho
acho super legal, admiro muito, porque eu realmente acho que não é uma coisa que eu conseguiria Boa, fazer. obrigada, Ju. Eu acho que assim, é meio que... Quer entrar aqui? Então vai molhar o pé, mas não pode molhar o pé. Vai ter que entrar de cabeça, né? E estudar. Eu, na época de Bentley, Ju, sendo bem sincera, assim, eu acordava às 4 da manhã e eu estudava das 4 até as 8. Pra conseguir entender porque assim, é um produto muito complexo. Não tinha como, sabe? Porque eu tava dialogando com gente que tava no mercado há 5, 10 anos, né? Eu nem falo mais, porque eu acho que o sistema financeiro ele mudou tanto de uns tempos pra cá. Sim. Que, né, você não encontra gente com experiência de 10 anos em Pix, por exemplo, né? Então, tinha que estudar muito mesmo, assim. E assim, eu não codo, eu não entendo bits and bytes, né? Mas eu sei ler uma documentação, né? Eu tive que aprender a entrar muito a fundo no techniquez ali, até pra hoje conversar com os meus clientes. Né? Não, gente, eu coloco tudo no anexo. Tudo que eu acho muito difícil, lá no contrato, vai pro anexo. Vai pro anexo. Vai pro anexo. O time técnico, valide todo o anexo. Adoro o seu dessa. Muito bom, muito bom. Ai, gente. Bom, conta do Fred. Do Fred. Lá foi de setembro do ano passado, eu já sabia que eu queria sair em algum momento. Mas eu acho que, assim, sabe quando você tá... eu não queria descansar, assim, eu não queria tirar um sabático nem nada, assim. Eu queria fazer mais coisas, sabe? Acho que eu já tava bem, assim, né? Tava com a cabeça muito acelerada, já tendo muitas ideias novas. Tinha muitos planos, assim, do que eu queria fazer. Só não tinha ainda parado, acho que pra refletir sobre qual seria o próximo desafio, né? E aí, lá em setembro, eu e o Fred, a gente não se conhecia, tá? Antes, a gente nunca se falou por call, a gente nunca se viu pessoalmente, nem nada. Lá em dezembro, eu recebi uma mensagem. A gente sempre se mandava mensagem no LinkedIn, sabe? Quando um comenta o post do outro, parabéns e tal. Acho que um era meio fanzoco do outro, assim, sabe? Sim. Tipo, peraí, a gente tá criando a mesma coisa, mas o teu perfil de cliente é bem diferente do meu, então a gente se indicava clientes, né? Teve uma hora que a gente se indicava clientes e a gente sabia que no final do dia um ajudava o outro, porque apesar de sermos concorrentes no mercado de Banking as a Service, o mercado de Banking as a Service não era regulado ainda. Então, a gente ainda estava tentando provar o modelo de negócio. Então, assim, se ele desse errado, ia ser pior para mim, Sim. né? E vice-versa. Então, a gente precisava que o mercado de Banking as a Service desse certo antes mesmo do meu concorrente não dar certo, né? Então, existia sempre um respeito mútuo, assim. Eu acho que sempre foi assim, não só com o Fred, mas com outros founders também. Então, a gente queria muito que o produto se provasse, né? Acho que antes de tudo. Porque o Banking as a Service sempre esteve numa linha muito tênue, né, ali sob o olhar do Banco Central. A gente dialogava com o Banco Central, ele entendia nosso negócio, mas às vezes a gente sentia que não se encaixava especificamente em algumas regulações, né? Gente, só pra vocês saberem, um parênteses, desculpa, né, mas já que estamos aqui, eu sou, né, advogada, só pra avisar que em breve... Falaram que era até... Regulação. Vai sair a regulação do Banking as a Service, né? Exato. Já teve consulta pública, etc. Falaram esse ano ainda, Ju. Falaram que esse ano ainda. Você acha que vai rolar esse ano ainda? Olha, tudo é possível. Né? E assim, a gente sempre brinca que tem uns reguladores que ele, assim, ao invés de entrar de férias, não... Eles pegam, chega dezembro, eles falam, não, deixa aqui emitir essa última, pra aí as pessoas, pros advogados não poderem entrar de férias, entendeu? Pra gente ter que fazer memorandos e, enfim, vocês ouvem, eles falam, não, pra quê? Pra que fazer? Fica só mais um pouquinho aqui. Exato, só entendeu? dia 24. Então, assim, não duvido nada que até o fim do ano saia, porque isso já teve bastante tempo, né, pra sair. O mercado tá todo em cima, esperando, então é bem provável que saia logo essa regulamentação. E acho que vai ser ótimo, porque acho que vai tirar muita coisa da zona cinzenta para os Banking as a Service e trazer a luz para a regulação, né? E acho que era uma dificuldade que a gente tinha, então muitas vezes a gente dialogava muito com o Banco Central para criar as nossas próprias regras, só que não adiantava bem entre fazer uma coisa e todos os outros Banking as a Service fazerem diferente, né? Então, querendo ou não, a gente já tinha esse viés muito colaborativo, né, entre os participantes. E aí, enfim,
enfim, aí eu ainda tava lá em setembro, me manda uma mensagem, sem dizer bom dia, boa tarde, nem nada, no LinkedIn, falando, tá na hora de você trabalhar comigo. Falei, égua. Falei assim, quem que vai... Não, calma aí, deixa eu ler direito. Não sabia nem o que ele tava fazendo, sabe, Ju? Não sabia, né? Eu sabia que ele já tinha saído, tinha feito o exit dele e tal, mas não sabia ainda o que ele tava fazendo. E aí, enfim, a gente foi almoçar um dia, nosso primeiro almoço durou 4 horas, fomos jantar de 3 horas e tal. E ele, né, já tinha captado um pre-seed para a Lerian, né? A Lerian era uma empresa que ela já estava acontecendo, mas mais a nível de consultoria e menos de produto. Tá. E já tinha os primeiros códigos ali, primeira versão. Então a ideia era com o pre-seed começar realmente a vender, né? E aí, né, Fred é um cara extremamente técnico, muito com viagem de produto e tecnologia, e precisava de uma pessoa que trouxesse à luz o go-to-market, estratégia, a partir de precificação. Eu achei extremamente, assim, desafiador, né, o produto, mas eu acho que a forma com que a gente, né, com que o Fred estava imaginando construir e botar no mercado, para mim era muito disruptiva. E, de novo, né, eu já tive dos dois lados. Eu já tive do lado do provedor que tentava entrar no Brasil e via as dificuldades que ele tinha, porque não tinha um produto tropicalizado. Sim. E tava do lado do cliente de, poxa, eu tô sentindo as dores, né, do core bancário, né? Então, eu acho que foi uma combinação muito legal, assim, né? Acho que hoje a gente se complementa muito, diverge, obviamente, bastante. Mas acho que a gente, em termos de estratégia, a gente tem muito claro onde é que a empresa quer chegar, o que a gente quer entregar para o mercado. Eu acho que tem valores nossos muito legais, né? Que são, poxa, a gente quer estar muito próximo dos nossos clientes. Hoje, se um cliente tem um incidente, algum ponto, eu e ele, a gente ainda entra no call para tentar entender o que está acontecendo, né, e tal. Que é aquele pininho do fundador, né, do empreendedor que está muito próximo do produto. Não, a gente faz a mesma coisa aqui no escritório. Eu e o Alan, é isso, gente. É que eu sempre... é uma delícia, né, Ju? Não, eu acho super legal, né, a gente ainda poder ter esse tipo de relacionamento. É que eu sempre brinco, Mari, que o escritório é como se a gente fosse uma startup, entendeu? Porque, assim, primeiro, como nossos clientes, a grande maioria deles é desse setor de tecnologia, e mesmo os que não são, quando a gente trabalha para eles, é muito mais nessa parte envolvendo tecnologia de alguma forma, a gente tem essa mentalidade, né, de você ser ágil, de você ser objetivo. Então, a nossa filosofia é meio que, né, muito similar, assim. E então tem essas questões também, né? Até essa questão dos fundadores, né? Eu, o Alan, a gente também, né, participar ali de perto com todos os clientes, que é o que vocês também fazem na sua. Legal, então legal. É assim mesmo. E é importante, né, Gil? Porque às vezes é no detalhe ali do que ele tá precisando em termos de produto que você pega o que realmente tá gerando valor, né, nesse processo, né? Porque são coisas complexas, é isso. Você precisa... A gente também fala, né? A gente tem uma equipe bastante sênior aqui no escritório. E, enfim... porque é isso, né? Quando a gente tá falando de novos produtos, produtos disruptivos, né? Que, enfim, é isso. Não tem regulação ainda, ou... né, tá sendo regulada, etc., você fica muito na zona cinzenta e você precisa ter, assim, pessoas já com uma experiência, né, enfim, que sabem onde dá o problema. Total. Né, pra guiar ali, você tem que fazer aquela análise 360 do caso, não adianta você só olhar, não, sei lá... Isso aqui, essa tecla não está funcionando. Mas calma, a tecla não está funcionando. E aí, o que acontece? Qual que é a consequência? Qual que é o impacto? Como que você mitiga? Né? Bem... Né, a gente sente isso. Assim. Perfeito, Ju. E é o que eu gosto, né? A gente...
você deve sentir isso um pouco também, né? Você talvez não se veria trabalhando numa empresa com 400, 500 pessoas, né? Hoje em dia, não mais. Não mais, né? Exato. Então, é gostoso estar próximo, né? Mas acho que o segredo tá sendo equilibrar sempre o operacional com a estratégia, né? Porque ao mesmo tempo que você, poxa, tá no dia a dia, mas você tem que continuar olhando pro futuro, pro novo horizonte, pra onde é que a empresa vai estar, qual o mercado que eu vou ganhar daqui a pouco, né? Pra se manter também ativa aí, né? Mas é isso, Ju. Então, eu entrei na Leiria em janeiro. Foi esse ano ainda. Foi esse ano, fiquei na Bank até, né, dia 31 de dezembro, fiquei mais ou menos até novembro, né, tirei um período aí de garden, e aí comecei na Leiria em janeiro, e aí foi quando a gente decidiu, cara, vamos ao mercado com força, né, agora, bora, né, já temos o produto e tal. E aí foi uma grata surpresa, assim, porque no nosso planejamento, na nossa cabeça, a gente ia gerar awareness de mercado. Acho que tem um ponto positivo, né, que a gente já conhece o mercado e o mercado já nos conhece. Mas ele conhece o Fred e a Mari, ele não conhece necessariamente a Leirian, né? Mas a gente já tem nosso contato. Então, as portas, elas estavam mais abertas, no sentido de, olha, eu tô num projeto novo, quer escutar o que eu tô fazendo? Putz, eu te conheço, então quero, né? Sim. Então, a gente, e até hoje é assim, né, agora final do ano, a gente ainda continua gerando muito negócio com founders, né, com as nossas redes de contato e tal. E aí, o nosso planejamento era, vamos, primeiro semestre, a gente se estrutura, né, a gente vai a mercado, como é um business com um ciclo de vendas mais longo, cerca de 8 meses, 12 meses, a gente sabia que não ia ser tão rápido o nosso processo de vendas. E aí, obviamente, surpreendentemente, positivamente, a gente fechou o nosso primeiro contrato no início de março. Então, foi muito rápido, foi muito rápido. E aí, a demanda veio de avalanche, assim, Ju. Veio de avalanche e a gente pensou, opa, tem alguma coisa aqui. Então, a nossa estratégia primeiro era criar um produto que fosse o mais agnóstico possível e que não necessariamente conversasse com o mercado brasileiro, né? Que não necessariamente tocasse no regulatório e nos pagamentos, só visse a parte do ledger mesmo e já, né, internacionalizar rapidamente. Porém, e aí acho que veio a nossa primeira mudança de estratégia. Lá em março, a gente começou a receber muita demanda de cliente que fala, eu quero quase que um full stack, né? Eu quero... Poxa, não faz sentido você me entregar o ledger se você não me entrega regulatório, se eu não consigo fazer um CADOC, né? Se eu não consigo fazer aí financeira, se eu não tenho conexão com Pix, né? Então, eu preciso de tudo. E a gente falou, poxa, como o mercado está demandando tanto isso, será que não vale a pena, minimamente para o Brasil, a gente pensar em verticalizar e criar esses conectores, né? E aí a gente mudou a estratégia rapidamente. O Brasil é um mercado potencial gigantesco, né? Então ele é muito maior sozinho do que toda a América Latina, né? Ex-Brasil inteira. E aí depois disso vem Estados Unidos, né? E depois México. Na verdade, primeiro Estados Unidos, Brasil e depois México. Então a gente pensou, a gente conhece, a gente está navegando num mar que a gente conhece muito bem, né? Como é que funciona a correnteza aqui. Ambos já trabalharam com instituições de pagamento, né? Tiveram toda a operação de banco, então a gente conhece os stakeholders do mercado, então bora arriscar, né? E aí a gente foi para criar realmente uma plataforma de core bancário completo, que hoje esse é o nosso produto principal, mas já mirando aí também outros mercados, né? E aí, Ju, essa foi a nossa primeira mudança de estratégia. De novo, né? Acho que a gente acertou muito no Product Fit, né? Acho que isso é o principal, é o do 0 a 1 que a gente comentou, né? De startup, que é achar, né? Onde é que você navega bem. O que a gente percebe é que tem uma parte do mercado que são as novas instituições reguladas, né? Que eu acho que agora, no ano que vem, a gente deve ver uma consolidação, talvez, desse mercado, enfim, você, né, pode falar disso muito melhor do que eu, mas aumento de capital social, enfim, uma série de exigências que aumentaram as barreiras de entrada, né, das novas instituições. Então, esse é um cliente Leirian, mas também é um cliente Leirian quem já hoje tem uma chuva, né? Chuva de granizo, gente. É pra ela não ir embora, entendeu? Não, delícia. Agora sim, a gente vai ficar tarde tomando café aqui, ele não vai dar pra ir embora. Com essa chuva, a Mari não vai poder sair. Maravilhoso. Pronto. Faço meus casos aqui, já vou pegar uma salinha ali. Fica à vontade.
E aí, quem também é nosso cliente é a instituição que hoje ela já opera, né? O banco que já opera, mas que tá com um core bancário, né, legado, mais antigo e tá buscando modernizar a sua stack. Então, a gente também tá fazendo migrações agora, né? Ah, legal. De outros que era um tema muito não falado no mercado, né? Migração de infraestrutura é quase que fazer uma cirurgia com o paciente acordado, né? Então, porque a operação tá lá rodando. Hoje, com o Pix, você não pode se dar o luxo de ficar 1 minuto fora do ar, né? Impossível isso, né? O Pix tem os seus tempos ali. Então, mas a gente também já tá fazendo projetos de migração de core banking, que está sendo muito legal. Então, muito trabalho esse ano, mas muitos desafios ainda, né? De colocar a empresa de pé como toda startup. Ah, mas já foi, assim, né? Achei legal, acho que é importante. A gente sempre fala aqui, quando, enfim, converso com empreendedoras, principalmente, tem muito essa questão, gente, de você sempre... No fim, muitas vezes, né, a empresa nasce com um propósito, com uma proposta, e aí você faz, né, a tal da pivota, faz a pivotagem ali, ajusta, né? Exato. Ajusta o produto para o que o mercado, enfim, tá pedindo, e foi o que vocês fizeram. Total. E bom, tô vendo que já é um sucesso. Espero, Joana, espero. A gente tá bem feliz, assim, a gente tá bem feliz. E é exatamente o que você falou, né? Acho que a gente tenta escutar o mercado, falando, olha, beleza, né? A gente sabe que você precisa, porque não foge muito da regulação, né? Do que uma IP, uma SCD precisa, mas ao mesmo tempo deixa eu te mostrar que dá pra fazer core bancário de um jeito diferente, não do jeito que você tá acostumado com o modelo tradicional, né? Uma coisa mais modular, mais customizável pro lado do cliente, né? Com uma estrutura, uma infraestrutura mais moderna e tal. Então, a gente tem pesado, né? Isso de vamos te escutar, mas também deixa eu fazer um education aqui do que a gente acredita que pode ser legal, né? No mercado. Entendi. Vocês trabalham, enfim... Tanto com fintechs como com instituições mais tradicionais, né? Tradicionais, exatamente. Também é outro desafio, imagino. Outro desafio, desafio. Enfim, bom, tem muitos desafios, eu tenho muitas perguntas. Agora eu preciso tentar concatenar. Mas calma que eu acho que tá difícil. Vamos lá. Você é economista. E você teve que aprender tudo nessa área de tecnologia, de infraestrutura mesmo, né? Mas, assim, o seu papel nessas empresas, enfim, aí na Bentley, principalmente, né? E agora na Leian, é o quê? Não é novos produtos, é tudo. Sei lá, gerente de operações gerais, eu não sei. Acho que o meu papel, assim, sempre pendi pra operações e business, sabe, Ju? Mas acho que hoje, a principal fortaleza que eu vejo no meu trabalho é, assim, pegar esse produto que tem um termo muito técnico, que é muito difícil de entender, e como é que eu levo ele pro mercado. Né? Como é que eu faço go to market de fato? Mas não só mapear quem que é meu cliente. Acho que não é isso, né? Como é que eu faço o cliente entender que o que eu tô desenhando aqui, o que eu tô desenvolvendo vai gerar valor para ele, né? Então, eu acho que uma falsa crença que a gente tinha é que se a gente vendesse que a gente estava com a melhor tecnologia do mundo, o melhor código e a melhor linguagem de programação, esse cara automaticamente ele ia me comprar, porque ele ia me comparar com o resto do mercado e falar, não, realmente ele é aqui mais moderno. Só que não, né? Na verdade, ele precisa entender que eu resolvo a mesma dor que ele tem, que se resolve, né, com o provedor dele atual, só que talvez de uma maneira mais barata e mais eficiente. Mais eficiente, né? E aí, como é que eu mostro isso com o meu produto? É um modelo de distribuição, né? E eu acho que, assim, a tecnologia ela é um meio, mas ela não é o fim para o meu cliente, né? Ela que habilita que eu tenha custos menores, ela que habilita que eu tenha um modelo de distribuição mais eficiente, e ela que de fato vai fazer com que o produto seja melhor no final do dia. Mas o produto não é só tecnologia, ele é um conjunto de coisas, né? Ele é a precificação, ele é como é que esse produto ele vai se comportar no P&L do meu cliente no longo prazo, né?
como que, poxa, ele às vezes compra um produto mais barato, mas talvez para fazer qualquer modificação nesse produto, num produto que está sempre sendo modificado, porque a gente tem uma regulação nova o tempo inteiro, né? É um mercado que ele muda muito. Será que ele vai ter que ficar na minha mão para fazer essas modificações, ou ele pode fazer do lado dele com o meu produto, né? Então, assim, eu preciso da flexibilidade para ele, eu preciso entrar na cabeça dele, né? E tentar entender o que de fato gera valor. Vou resolver todas as dores? Talvez não. Mas se eu resolver 95%, né? Porque ele tá querendo, já tá maravilhoso. Tá mais, que bom, né? Então, acho que o meu papel ele tem sido muito de como é que eu levo esse produto pro mercado, como é que eu pego o feedback do mercado, do que ele tá vendo e precisando, e trago para dentro de casa também, né? Porque esse negócio de, o cliente quer, a gente acaba fazendo produto para cada cliente, né? Então, assim, o que o mercado quer? O que o mercado ele tá pedindo, né? E principalmente como é que essa estratégia ela vai se comportar no longo prazo, né? Vou te dar um exemplo. A gente sabe que o mercado talvez passe por uma grande consolidação de players no próximo ano, né? Então, a gente já está lançando produtos hoje, não só para empresas reguladas, não só para fintechs, mas que podem, por exemplo, ser utilizadas para qualquer outro tipo de SaaS. Maria, mas vocês não são uma empresa de core bancário? Mas o produto é o mesmo, é só a forma que eu estou vendendo. Então, são produtos que hoje eles estão acoplados ao core bancário, mas que também podem ser utilizados por outros tipos de empresas que não só bancos, né? Então... por exemplo, no marketplace? Por exemplo, no marketplace, Ju. Né? Vou te dar um exemplo. A gente está lançando um produto agora que ele é um motor de reconciliação. Né? Então, por exemplo... Me explica, não sei se eu entendi. Você falou motor e eu pensei num carro. Num carro. É uma plataforma, né, de reconciliação. Vou trazer até outro exemplo, talvez que seja um pouquinho mais perto do dia a dia para explicar, né? Então, a gente está lançando um produto agora que ele é um workflow, né? Então, ele é um gestor de fluxos de processos. Como que se usa isso num banco, por exemplo? Toda vez que alguém fizer o onboarding e essa pessoa for ou não aprovada no KYC, se ela for, né, um exemplo de fluxo foi aprovada no KYC, abre a conta da Ju, né? Ju foi aprovada no KYC, abre a conta. Não foi aprovada, ela vai para uma mesa de operações para, de repente, né, ver se teve alguma inconsistência nas informações que a Ju mandou. Às vezes teve inconsistência, mas a Ju é uma boa cliente, então, beleza. Vou abrir a conta, né? E aí tem aqueles casos que, fraude na veia, né? Você vê que é a foto da Ju, mas o documento é do Guilherme, assim, né? Então, fraude na veia, isso é um não. Então, esses fluxos, né? Essas regras, elas podem ser criadas via um fluxo nosso, um workflow, que é, né, o produto que a gente está lançando, sem você necessariamente fazer o código. Disso, né? Entendi. Mas, por exemplo, para um marketplace, mesma coisa, né? Então, qual que seria uma regra do marketplace? Se o cliente comprar um carrinho, fizer o checkout de um carrinho com 3 produtos, com 3 merchants diferentes, eu vou ter que splitar 3, né, fees de remuneração para 3. Então, você vê que é um produto que ele nada mais é do que um gestor de fluxos de processos e que pode ser utilizado tanto para o banco quanto para o marketplace, quanto para alguma plataforma de SaaS, uma plataforma de tecnologia, uma plataforma jurídica, de repente, né? Então, ela tem inúmeros casos de uso, né? E eu acho que o grande ponto da Lerian a gente somos especializados, sim, em criar infraestrutura de serviços financeiros. Mas a gente está chegando à conclusão que esses produtos, eles podem ser utilizados em outras casas, né? E tem uma comunicação muito maior com... eu tenho uma comunicação também com outros mercados que não necessariamente as fintechs, né? Entendi. Então, eu acho que o meu ponto eu tô sempre vendo onde é que a gente pode aumentar a receita e penetrar o mercado. Eu acho que isso acho que isso que eu faço. Acho que outro ponto também a gente é muito, Fred também, mas a gente é viciado em jornadas, então a gente tá sempre pensando na melhor experiência, na melhor, como que eu faço, né, a Ju como minha cliente entrar com o menor nível de fricção possível e o mais rápido possível para usar mais o meu produto que ela puder, né? Então, eu acho que são pontos ali que
é muito o sucesso do cliente, como é que o sucesso do cliente leva a aumento de receita, aumento de portfólio, enfim, né, aumento de ticket faz a empresa crescer como um todo, sabe, Ju? Entendi. É isso. Mas, gente, é difícil isso. Né? Ela falando parece que é fácil, mas olha... É difícil, não. É bem difícil. É bem difícil, é bem difícil. Bom, agora me conta. Me conta um pouco sobre os desafios, né, de ser mulher. Loirinha não, ruivinha, né? Jovenzinha. Nem tanto, Ju. Bom, tem cara de jovenzinha, entendeu? Obrigada, são seus olhos. Me conta como são esses desafios, porque imagino que até hoje, né, aconteça alguma coisa. Total, bastante, né, Ju? Você também, enfim. Não, eu já passei pelos meus, assim. Então, enfim. Eu acho que quanto mais você... Eu acho que assim, tem os desafios de você ser novo no mercado e mulher, né? Então, obviamente que ter construído Bentley, agora a Leria, eles me dão uma chancela um pouco melhor no mercado, né? Então, eu acho que tem sido menos desafiador dia a dia, mas a gente ainda tá falando de espaços majoritariamente masculinos, né? E eu acho que o ponto o público masculino ele acaba ficando mais próximo numa roda de negócios. Sim. Sempre, né? E eles vão fumar charuto lá no Caruso? Exato, Sim. Exato. E não dá pra convidar mulher, né? Porque tem as esposas, porque tem sempre, né, né? Todas as questões que não preciso ficar explicando aqui, mas que existem em torno de ter mais mulher. Mas se a gente fosse 50-50, né? Eu acho que amenizaria essas questões de clube do bolinha, né? Então, eu acho que principalmente no meio do negócio, eu sempre falo, né? Dou bastante mentoria para mulheres que trabalham principalmente na área comercial, de business, que eu acho que é uma área... Tecnologia, ela é muito desafiadora da porta para dentro, né? Mas se consolidar da porta para fora, no meio comercial, poxa, não é fácil, porque você tem que se provar para muitas audiências, né? E eu sempre falo, assim, acho que o caminho mais sustentável, e acho que, Ju, você deve pensar muito, muito similar, é a gente se sustentar com mais nosso conhecimento e que a gente tem. Infelizmente, né? A gente, ou felizmente, a gente ainda tem que estudar muito mais, a gente ainda tem que embasar muito mais as nossas opiniões, ter um poder de argumentação muito melhor do que um gestor homem, né? Essa é a realidade. Mas beleza, se é isso que a gente tem que fazer para abrir caminho, então vamos por esse caminho, né? Então, acho que o que eu dou para as minhas mentoradas esquece, o cara fez cara feia, se alguém tá falando alguma coisa, né? Eu conheço mulheres que são super experientes, com 30, 40 anos de mercado, que estão em boards de conselho de empresas de capital aberto, que são avós e ainda hoje escutam atrocidades dentro desses conselhos, né? Sim. Então, não é mais uma questão de ser jovem ou não, ser casado ou não ser casada, é por ser mulher, tá ali, né? Você tá ali por ser mulher. Então, acho que tem esse ponto. Mas eu acho que tem um caminho que é sustentável para todas nós, que é via conhecimento, a gente embasar nossas opiniões, né? Eu acho que a gente tentar sempre estar um passo à frente, né? Que é o que é o mundo corporativo hoje, né? Eu acho que você tá sempre com o máximo de informações disponíveis possíveis para numa roda de discussão ter os seus argumentos muito bem embasados. E é isso, acho que não tem muito segredo, mas o desafio tá aí. E ele acho que vai existir por muito tempo ainda. Mas enquanto isso, acho que a gente vai ganhando espaço. Adoraria ver mais mulheres fundadoras, mais mulheres, né, em posições mais sêniores e fundadoras. Eu acho que o nosso mercado ainda é bastante... Eu vejo isso, né, nas confraternizações dos fundos, que são nossos investidores. A gente ainda vê quase nenhuma mulher fundadora. Sim. Então, assim, ainda tem bastante espaço. E de novo, se a gente acabar desistindo, porque vai ter o cara olhando com cara feia, vai levar na cabeça e tal, aí você não faz nada. Mas daí você não faz nada no mundo corporativo como um todo, né? Então,
Eu acho que assim, abstrair um pouco esses ruídos que a gente tem muito por ser mulher e focar da gente fazer o nosso, né? O nosso caminho ali no processo. Você tem alguma experiência que você quer compartilhar? Ou é melhor não? Deixa off the record. Eu já escutei muita coisa, viu, Ju? E, assim, eu acho que foram mais coisas, assim, falas pejorativas no sentido de fica quieta, né? Não precisa falar tudo o tempo inteiro, né? Acho que é muito, muito nessa linha, assim, né? De ter um cala-te-boca. Acho que Sim. isso, né? Todas nós, assim, né? Mas de experiência, assim... mais grave eu digo no sentido, né, de passar para outro patamar, acho que eu, graças a Deus, não tive. Já vi eventos, né, eu acho que eu já fui gestora de mulheres que passaram por isso, e realmente uma experiência bem desafiadora, né, bem chocante para a mulher, né. E aí acho que cabe nós, né, Ju, como líderes e gestoras... eu ia perguntar, assim, você... Enfim... Já aconteceu com você? Você fica quieta ou você responde na mesma hora? Uhum. Eu ia perguntar o seu estilo. Eu acho que... depende muito da situação. Eu acho que quando eu era mais nova, mais sangue caliente, assim... eu respondia mais, né? Hoje eu penso assim... Pra quê? Porque a pessoa que tá chegando num nível de ter que te falar isso, com certeza ela tá com um problema muito maior do que você naquela sala, né? E aí tem problemas estruturais, tá se sentindo ameaçado, ou tem algum problema com mulheres no geral, né? Sim. Então acho que é uma coisa muito maior que, se eu responder, eu vou mudar essa pessoa, aí eu prefiro chamar ela depois para um feedback. Eu Sim. acho que isso é saudável, né? Do tipo assim, realmente precisa disso. E eu já tive inúmeras reuniões depois, né? E tive reuniões que acabaram muito bem, do tipo, a pessoa realmente mudou, né? E percebeu, né? Porque muitas vezes eles, enfim, fazem sem querer, enfim, não é consciente, né? Exato. Assim. E já tive reuniões que a pessoa ficou muito agressiva até, né? No sentido de levantar a voz, bater na mesa e tal. E aí você percebe que quando isso acontece, o problema não é só com você, né? É mais... Sim, né? com certeza. Tem algumas camadas ali, eu acho, né? Que ela precisa trabalhar. Mas hoje não. Hoje eu acho que eu fico quieta, chamo a pessoa depois, né? Primeiro porque geralmente acontece em frente a time, então acho que não é saudável. Mas depois dou feedback pro time. Olha, aconteceu XYZ, eu conversei com a pessoa, acho que não foi legal. E pra vocês todos se espelharem, né? Que não é dessa forma que é a cultura da empresa, né? Ou que a gente tem que... Ou que é necessário pra fazer algum negócio, né? Sim. Não, e aí, aproveitando até que você comentou, né? Me conta um pouquinho, você falou que faz esse trabalho de mentoria, eu acho que é super importante, né? Não sei, imagino que você faça essas mentorias... talvez pelos mesmos motivos que eu também faço, que eu participo, enfim, desses eventos de mulheres, né? Porque acho que é justamente, né, pra... Enfim, você tenta ajudar outras mulheres, né, a colocar mais gente aí nessas posições de liderança. Então, enfim, queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, o que você costuma falar, enfim, conta pra gente. Legal. Ju, acho que são algumas fases, né? Então, a primeira fase acho que principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, entender que muitas vezes o que está vindo do outro lado não é pessoal, né? Então, assim, se não é um problema pessoal, se não é um problema especificamente comigo, mas é um problema estrutural. É um problema do sistema, da forma com que hoje é a cultura da maioria das empresas, né? E se é um problema estrutural, mas não é pessoal, qual que é o meu papel enquanto indivíduo dentro da empresa para mudar isso, né? E muitas vezes, acho que o que eu tento passar para as minhas mentoradas você não precisa necessariamente ser uma C-level para começar a gerar mudança, né? Muitas vezes a forma com que você responde, a forma com que você guia aquela situação já é um grande exemplo, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, eu acho que eu vou muito nesse caminho, né? Calma aí, vamos tentar entender se é uma coisa com você, quase uma sessão de psicologia, né? Porque mas é isso. É isso, né?
Assim, vamos entender, é com você, né? E aí, qual que é, assim, como é que você não se deixa afetar tanto, entendendo que talvez o problema não seja especificamente com você, mas é um problema cultural e estrutural, né? Que outras mulheres estão passando por exatamente a mesma coisa. Aí acho que eleva um pouco a pessoa, ela ganha um pouco de força, porque não é só comigo, Sim. né? E a importância, como você bem falou, de participar desses eventos, porque a gente acaba trocando muito, entendendo que, de novo, é um problema estrutural. Dado que é um problema estrutural, qual que é o meu papel dentro disso? Seja enquanto uma analista, que muitas vezes não tem um papel de gestão, né, mas tem o seu papel de agente de mudança, que talvez tenha menos poder de barganha que uma C-Level, mas ainda assim consegue, né, levar o exemplo durante, né, suas atividades. E qual que é o meu papel como uma gerente, como uma C-Level dentro da organização e fora dela também, né? Para começar a mudar esse mindset, né? E aí sim, eu acho que tem que dar feedback sim, tem que chamar as pessoas, né? Assim, dentro de uma empresa, apesar das hierarquias, somos todos iguais, né? Eu acho que o respeito ele tem que ser mútuo. Então, muitas vezes conversar com a RH, né, conversar com a própria pessoa num primeiro momento, ver como é que ela reage, e de fato tentar, assim, sempre pelo bom exemplo, né? Sim. Eu acho que nosso papel ali é dar o bom exemplo. É dar um bom exemplo, é de fato levar um pouco de luz, talvez, né, pro mundo corporativo. E assim que a gente vai acabar abrindo espaço para novas mulheres entrarem, porque, por incrível que pareça, a gente tem mulheres com ideias muito boas que querem empreender, mas que desistem de entrar no meio porque, muito masculino, eu vou sofrer, eu não vou ter né, nenhuma oportunidade e tal. Então, antes mesmo de entrar, botar o pé na água, já, não é pra mim, né? Não, acontece muito. Muito, muito. Em vários, não só setores, em vários, né, por exemplo, eu já conversei com algumas amigas, assim, que seriam excelentes políticas, mas não vão entrar. Uhum. Porque as mulheres sofrem, tipo, muitos ataques, muito mais do que os homens. Então, é bizarro, assim, você tem que ter um emocional, assim, muito acima da média. Total. E eu acho que é isso, Ju, assim, dado que essa é a realidade que vivemos, a gente vai ter que estar preparadas emocionalmente para lidar com aquilo. Porque uma hora vai acontecer. Uhum. Não é que você vai se blindar e todo mundo vai... Não, vai acontecer. Né? E se acontecer uma grosseria que seja um desrespeito ou até um bypass ali, né, de alguém, e muitas vezes eu tô falando só de homem, tá? Tô falando de próprias outras mulheres, assim, né? O que você faz? Como é que você vai estar preparada para isso? Né? Então, eu acho que é muito mais de dentro para fora, muitas vezes, nessa preparação de encarar de frente os desafios que vão haver. E se não houverem desafios no sentido da parte de equidade, de diversidade, outros desafios vão vir. Desafios de mercado, de regulação, né? E acho que é muito mais de como que você está preparada para isso, né? E como que você vira o jogo, né? Que você trata. E agora me conta, você tem alguma mentora? Ou várias? Ou vários? Boa. Ju, eu tenho vários. Eu tenho feito bastante mentoria com alguns CEOs de mercado. A gente tem somos investidos do BTG, né, pelo Boost Lab, então a gente tem um canal muito aberto ali com o time da Endeavor e com o próprio Boost Lab. Então a gente tem bebido muito dessa fonte, né? Legal. Empreendedores Endeavor. E aí, poxa, varia muito, né? Porque, por exemplo, hoje o meu principal desafio é a expansão. Então, assim, quem que são os C-Levels, né? Os CEOs ou os Founders que passaram recentemente por esse desafio e que podem compartilhar dores do crescimento, né? Aí, por exemplo, Fred tem outros desafios, né? Enquanto CEO e fundador, então a gente acaba fazendo muito essa diversificação de mentorias para ouvir experiências. E dos próprios fundos, né? Acho que os fundos são muito nossos parceiros de também estarem ali o tempo inteiro. Poxa, a gente já viu outra investida passando por essa fase. Por que você não tenta fazer, né, caminho X, Y e tal, né? Então, hoje não tem um fixo, mas são vários, assim. E acho que você falou muito bem, né? Eu gosto muito de ir nos eventos, porque a gente acaba trocando muito. Acho que o presencial, né, Ju, ele tem seu valor por causa disso, né? Sim. Você entra num call,
é aquela pauta, né? Aquele assunto específico. Não é no presencial que nem você joga uma conversa fora, pergunta como é que tá o mercado, vai tomar um café e tal, né? Não, o cafezinho faz diferença, assim, faz diferença, né? Total. Então eu tento pelo menos 2 vezes por semana estar fora, assim, né? Em eventos externos, seja participando de podcast, né? Vindo também de aprendendo de você, seja estando em eventos, né? Com pessoas de mercado ou com outros fundadores. Próprios jantares de fundadores, né? A gente faz bastante pra escutar. Mas, e aí, como é que tá? Como é que tá se sentindo, né? Como é que tá sentindo o mercado? Porque às vezes a dor é comum a todos. Sim. Né, Ju? E a gente tenta pesar, né, os desafios e fazer bastante trocas. Não, eu acho super importante. Acho que é isso. Agora, assim, né? Nesse estágio que a gente tá, é o que vale. Bom, eu acho... Já deu o nosso horário aqui? Então, eu vou fazer a última pergunta, tá? Eu faço essa pergunta para todas as minhas convidadas. Enfim, se você fosse dar um conselho, né, para uma mulher, pode ser para um homem também, mas para uma mulher, preferência, né, que tá querendo entrar nesse mercado, empreendedorismo, tecnologia, algum mercado que de alguma forma seja mais dominado aí pelo masculino, quais que seriam os seus conselhos? Ou qual o conselho? Legal, Ju. Cara, eu acho que é ter coragem. É isso, né? Ter coragem em entrar e, assim, estudar muito. Eu sei que parece um clichêzão enorme o que eu tô falando, mas eu acho que tudo na minha vida sempre foi... E eu não tô falando só de estudo faculdade, né? Eu tô falando de estudo, assim, de... Gente, assim, quando eu entrei na Bank, meu Deus, pra mim era tudo muito novo, né? E eu tava lá quase que fundando o negócio. Então, é isso que eu te falei, Ju. A minha dinâmica era, poxa, eu acordava às 4, porque eu sabia que a partir do momento que o dia iria começar, é uma enxurrada de mensagem e tal. Então, é o meu momento. Sou uma pessoa extremamente diurna, que acorda muito cedo. Então, meu momento de paz era das 4 às 8 ali pra estudar, ver o que tinha no mercado e tal. É óbvio que eu não faço mais isso hoje, de forma tão periódica. Lógico que tem fases ainda em que pode tô batendo cabeça com um tema, vou lá e falo, não, agora eu vou ter que mergulhar fundo nisso e... Saiu uma lei nova, tá bom, né? Exato. Assim, que vai te impactar, você vai ter que estudar um pouco mais. Exato, né? Então, assim, se preparar, né? Porque eu acho que a coragem é o primeiro passo, mas o que vai te sustentar é a preparação, é ter embasamento, se espelhar muito em outras mulheres, né? Eu vi a carta do Warren Buffett de despedida, né? Que ele publicou agora em novembro, que ele falou assim, escolha seus heróis e os copie. Então é isso, escolha suas heroínas e as copie. É isso, né? Eu acho que tem tanto case de sucesso legal, de mulheres que tiveram... desafios muito maiores que os meus e estão aí, né, super bem colocadas, super bem sucedidas, super, né, bem posicionadas no mercado. Então, acho que se preparar e beber um pouco dessa fonte, né? Gente, é isso, tem que ouvir mais o podcast, porque, gente, eu não conheço... Tem que ouvir mais o podcast, pronto. Não, Mari, é porque eu não te conhecia, mas eu achei essa história, assim, incrível. Ainda bem que a Ju, que trabalha aqui, gente, ela, enfim, apresenta você e sugeriu o seu nome, você topou, deu um pouquinho do seu tempo, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Uma delícia, passou até rápido, né? Passa rápido, quando a conversa é boa, assim, o negócio flui. Então, eu queria agradecer, te parabenizar. Obrigada. Que é isso, sua trajetória é muito legal, você, de fato, né, mostra o quanto você é, enfim, esforçada, empenhada e felizmente o quanto, né, isso teve aí de resultado, né? Então, só agradecer mesmo. Legal. E vamos para uma próxima, mas a gente tem que ter um follow-up aí, né, do desenvolvimento das coisas. Exatamente. Super obrigada. Obrigada, Ju, foi um prazer. Obrigada, viu? Então tá bom, gente, até a próxima.